Presidente, vamos agora ao último item das preliminares. A nulidade ou validade do acordo de colaboração premiada realizado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid. As defesas de Jair Messias Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, alegaram a nulidade do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador, Mauro César Barbosa Cid, e a Polícia Federal. Em virtude de isso, foi reiterado da tribuna pelas sustentações orais. A ausência de voluntariedade do colaborador, não anuência da Procuradoria-Geral da República, fundamento em possíveis inconsistências entre as diversas versões, participação de magistrado no acordo de colaboração premiada, o que configuraria violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850. Presidente, aqui também já adianto que vou afastar essa nulidade. Eu diria que houve mais de uma vez a reiteração da voluntariedade do colaborador, por diversas vezes, e a última das vezes foi na própria tribuna, onde o advogado César Roberto Bittencourt disse expressamente que o colaborador cumpriu com seu dever, cumpriu com sua missão, tinha conhecimento dos fatos por ser auxiliar do presidente da República. Mas, mais do que isso, na sua defesa técnica, o doutor César Bittencourt disse em relação à voluntariedade do colaborador, item 12 da defesa técnica. Pois então, cumpre a defesa técnica nessas questões publicamente divulgadas tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator, que é sistematicamente levantada na mídia nacional. Primeiro, item 13. Primeiro, a orientação por acordo de colaboração premiada partiu de sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Item 14 da defesa técnica do colaborador. Segundo, quanto ao fato de Mauro Cid estar preso ao tempo da celebração do acordo, trata-se apenas uma circunstância processual de uma investigação com tamanha envergadura e que, evidentemente, ao ajustar um acordo, impunha a colocação de uma cláusula que lhe restituísse imediatamente a liberdade, assim que fossem minimamente comprovadas as informações prestadas na colaboração, como de fato foram. Continua a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Item 15. Terceira razão. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. E conclui a defesa de Mauro Cid, item 16. Feitas essas premissas, demonstrado está, exime de toda a dúvida, a validade e rigidez de todos os termos do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid. Em 1º de setembro de 2023, a Polícia Federal apresentou uma proposta de acordo de colaboração premiada com Mauro César Barbosa Cid. Apresentou ele, já então representado pelos seus advogados, hoje aqui presentes, Dr. César Roberto Bittencourt, Dr. Jair Alves Pereira, doutora Vânia Barbosa Bittencourt,
para fins de homologação, encaminhando cópia da investigação conduzida no âmbito do inquérito 4874. Da tribuna foi salientado que há uma nulidade porque houve o acordo, houve a homologação do acordo sem concordância, sem ciência do Ministério Público. Esse assunto, desde 2018, na ação direta de inconstitucionalidade 5508, de relatoria do ministro Marco Aurélio, nós decidimos que o acordo pode ser formalizado mediante a atuação da polícia, que pressupõe a fase de inquérito, cabendo manifestação posterior do Ministério Público, não de forma vinculativa. Ou seja, ficou decidido, eu lembro bem, o ministro Fux e a ministra Carmen também, nós discutimos isso há alguns dias no plenário, tanto o Ministério Público pode realizar o acordo de delação de colaboração premiada, quanto a polícia, mesmo sem a concordância do Ministério Público, o que não obriga o Ministério Público a utilizar-se desse meio de obtenção de prova. Nós discutimos muito a natureza jurídica da colaboração premiada. Ela não é, per si, uma prova. É um meio de obtenção de prova. Assim como a decretação de uma interceptação telefônica. É um meio de obtenção de prova. Se o Ministério Público, titular da ação penal, não quiser utilizar a colaboração premiada, ele não utiliza. Aqui nos autos ocorreu exatamente o contrário. Naquele primeiro momento, o então procurador-geral, na verdade, a então vice-procuradora-geral da época, discordou dos termos da colaboração premiada. Na sequência, em 6 de setembro, designei juiz auxiliar para realizar audiência, para verificar exatamente a regularidade, voluntariedade e legalidade da delação. Compareceu o colaborador, acompanhado sempre dos seus advogados, e no dia 9 de setembro de 2023, eu homologuei a delação, nos termos do artigo 4º, parágrafo 7º da Lei 12.850, porque estavam presentes o quê? Regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e os resultados da colaboração. Quem pactuou? Quem realizou esse negócio jurídico personalíssimo entre Estado e investigado? Polícia Federal e colaborador. Quem estabeleceu as cláusulas? Polícia Federal e colaborador. O Poder Judiciário, por mim representado à época, em 9 de nove de 2023, analisou o que a lei determina: regularidade, legalidade, adequação dos benefícios e resultados da colaboração à previsão legal. Todos aqui se recordam, não há muito tempo, havia colaborações premiadas em que se previam penas inexistentes, pactuadas, infelizmente. Eu falo infelizmente porque o professor Paulo Gonê sabe que eu fui membro do Ministério Público por mais de 10 anos e tenho enorme admiração pelo Ministério Público, por alguns membros do Ministério Público que inventavam determinadas sanções. Nesse acordo de colaboração premiada eram inventados benefícios. Então, o Poder Judiciário, a lei estabelece não só a regularidade e legalidade, mas a adequação com o que a lei prevê, o que é possível. E por que insisto nisso desde o início? Porque desde a homologação, dia 9 de setembro de 2023, até a data de hoje, o que foi pactuado entre Polícia Federal e colaborador continua exatamente idêntico. A alegação, tanto na defesa como na tribuna, é que, e chegarei lá mais adiante, de que em audiência para verificar se não havia motivos para rescisão da colaboração, porque quem tem essa função também é o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário teria participado da pactuação.
Não, a pactuação é lá do dia 9, a homologação é do dia 9/9 de 2023. A pactuação é do dia 1º de setembro de 2023, continua idêntico. E quem vai analisar, uma vez, se for recebida a denúncia, a regularidade, a legalidade, a efetividade ou não, é a turma, primeira turma, sem alterar qualquer ponto pactuado. O colaborador, inicialmente, participou de 8 depoimentos, devidamente acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Eu cito no voto as datas dos depoimentos e os advogados que participaram, sempre acompanhados nesses primeiros 8 depoimentos, por 3 dos seus advogados, Dr. César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt. Na verdade, nos 6 primeiros, Dr. César Bittencourt, Dr. Jair Alves Pereira e a doutora Vânia Bittencourt. Nos 2 seguintes, nos 2 últimos, Dr. César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. Jamais, seja na Polícia Federal, seja nas audiências realizadas que a lei determina pelo Poder Judiciário, ele esteve sem a presença dos seus advogados. No mínimo 2 advogados, sempre. Dr. César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. Em 22/3 de 2024, em razão dos fatos noticiados pela revista Veja, online, na matéria sobre o seguinte título: em áudios exclusivos, Mauro Cid ataca Alexandre de Moraes e a PF. Enquanto suas informações ajudam a desnudar a tentativa de golpe militar e comprometem Bolsonaro, o tenente-coronel detona o ministro e a instituição. Fecha aspas. Em virtude disso, determinei a realização de uma nova audiência para verificar exatamente se seria necessário confirmar a voluntariedade e a regularidade da colaboração ou rescindir a colaboração. Nessa audiência, que foi realizada em 22/3, o colaborador Mauro César Barbosa Cid, novamente, estava acompanhado dos seus 2 advogados, doutor César e doutora Vânia, e disse que não foi pressionado, confirmou, não foi pressionado e respondeu a todas as perguntas. Desejo manter o acordo de colaboração premiada, desejo manter nos exatos termos que foi celebrado. Foi-lhe perguntado em relação à revista, se reconhecia o áudio, o senhor proferiu as mensagens, quem foi, disse que, eu transcrevo aqui, está recluso praticamente em casa, não tem vida social e não trabalha. Não lembra para quem falou essas frases de desabafo no momento ruim. Não conseguiu ainda identificar quem foi essa pessoa, não acredita que alguém do núcleo próximo tenha contato com a imprensa, possivelmente a conversa teria ocorrido por telefone, provavelmente celular. Daí fala do círculo de amigos, está sofrendo exposição midiática muito grande que prejudica as relações, está prestes a ser promovido, esse mês de março, por causa da promoção, está mais sensível, tudo que falou foi um desabafo, não sabe se os áudios estão em ordem correta, que perdeu tudo o que tinha, foi apenas um desabafo, e reiterou a voluntariedade e a legalidade. A defesa aponta que essas indas e vindas seriam prova da falsidade da delação. Volto a insistir aqui, a delação ou colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Nem a denúncia, muito menos uma eventual decisão de mérito final, pode se basear na colaboração premiada. Nem a denúncia, a legislação foi alterada graças a essa corte. O Supremo Tribunal Federal começou a entender que não bastaria, e a legislação admitia à época, que não bastaria só a colaboração premiada, nem para o recebimento da denúncia. Houve alteração da legislação. Quem deve analisar os termos da colaboração é a Corte, neste momento de recebimento da denúncia e, posteriormente, se houver recebimento da denúncia, no momento sequencial do julgamento do mérito. Importante salientar que, na mesma data onde houve audiência, 22/3 de 2024, em que tornei pública
a ata da audiência realizada na oitiva do colaborador, inclusive para afastar qualquer dúvida sobre a legalidade, espontaneidade e voluntariedade da colaboração de Mauro César Barbosa Cid, a defesa técnica fez questão de também juntar uma petição, além da audiência em que participou a defesa técnica, além da audiência que confirmou novamente a voluntariedade, legalidade, espontaneidade, a defesa técnica juntou uma petição dizendo: a audiência de justificação realizada pelo gabinete de Vossa Excelência foi extremamente esclarecedora pelo requerente. Confirma e reafirma a vontade e continua sendo a mesma, de forma espontânea e voluntária, ciente de que seria feita a colaboração. Afirma não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. Conversou previamente com os advogados sobre a colaboração. A decisão foi própria de livre e espontânea vontade. Ressaltou ainda: o requerente jamais se furtou de atender intimações da corte ou mesmo da autoridade policial quando demandado. E, repita-se, em nenhum momento colocou em xeque os termos de sua colaboração premiada, já que o único prejudicado seria ele próprio, fecha aspas. Na sequência das investigações, em 19/11/2024, agora, recentemente, a Polícia Federal encaminhou ofício afirmando que, em virtude do prosseguimento das investigações, surgiram dúvidas sobre possível omissão dolosa nas informações prestadas pelo colaborador, destacando que, abre aspas, faz-se necessário trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, no caso, eu como ministro relator, as circunstâncias do acordo de colaboração firmados pelo investigado Mauro César Barbosa Cid, para avaliação e análise desse relator quanto aos demais dados fornecidos pelo colaborador. Bem como, informou a Polícia Federal, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos. O que a Polícia Federal informou, e esses trechos são trechos do ofício, é que haveria uma omissão dolosa a fim de minimizar a gravidade dos fatos e a fim de proteger determinados investigados, à época ainda investigados. E nessa mesma representação, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva do colaborador Mauro César Barbosa Cid. Dei vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou também pela decretação de prisão preventiva de Mauro César Barbosa Cid, afirmando: as informações trazidas pela autoridade policial denotam conjuntura na qual o material produzido pela investigação em curso revelou inconsistências nas informações fornecidas por Mauro César Barbosa Cid em seu acordo de colaboração premiada, com a omissão de dados e tentativa de minimizar situações de alta gravidade e referentes a atos concretos voltados à ruptura institucional almejada pelo grupo do qual fazia parte. Havia um pedido tanto de rescisão quanto de prisão preventiva. Assim, da mesma forma, da mesma maneira que eu havia feito em 23 de março de 2024, determinei uma nova audiência. Porém, em virtude dos fatos gravíssimos alegados e já um pedido de prisão com parecer da Procuradoria, ao invés de delegar o juiz instrutor, eu mesmo presidi a audiência e tive o prazer da presença também, por videoconferência minha e do Procurador-Geral da República, nessa audiência. E aí, presidente, colegas, me estranha, porque na audiência de 22/3, quando deleguei para um juiz instrutor, não tem problema nenhum. Quando eu, que tenho o poder delegante, participo, aí é nula. Ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal que participa é nula. Agora, se delegar, não é nulo. Dois pesos, duas medidas. Obviamente, não há nulidade nem na delegação,
nem na participação, porque quem delega pode presidir. E por que a importância dessa presidência nesse momento? As investigações já estavam findando, era o último prazo que eu havia autorizado à Polícia Federal e havia pedido de prisão preventiva. Se eu decreto a prisão preventiva e depois preso, o delator diz que não foi nada disso e repete, só voltou atrás porque estava preso. Então, a necessidade, a chance legal prevista pela lei, parágrafo 17 do artigo 4º, o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. A audiência foi marcada para que o colaborador que compareceu novamente com seus advogados, doutor César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt, pudesse se manifestar sobre essa imputação que a Polícia Federal lhe havia feito, com parecer favorável da Procuradoria, sobre ele dolosamente ter mentido, omitido fatos objeto da colaboração. Antes, portanto, da análise desse pedido, da prisão e da rescisão, a audiência foi realizada 21/11/2024. O colaborador, no início da audiência, foi advertido, assim como toda testemunha advertida, o ministro Fux foi, tanto promotor como juiz, o ministro Zanin fez várias audiências criminais, o ministro Flávio foi juiz criminal, a ministra Carmen foi procuradora. Quando o juiz adverte a testemunha a falar a verdade sob pena de falso testemunho, nunca isso foi considerado coação, uma vez que tem que falar a verdade mesmo, senão é falso testemunho. A lei é a lei. E foi exatamente, o colaborador foi advertido por esse ministro relator sobre a existência de pedido de prisão e que, se as omissões e contradições não fossem sanadas, nos termos da legislação vigente, poderia acarretar não só a prisão, como a rescisão do contrato de colaboração premiada, com efeitos não só para o colaborador, mas também em relação a quem? Em quem o colaborador assinou. O colaborador e a Polícia Federal assinaram um acordo para extensão dos benefícios, e cito no voto, é a parte 4, dos benefícios pleiteados pelo colaborador. Perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador apreendidos, extensão dos benefícios para pai, esposa e filha maior do colaborador no que for compatível. Ora, a hora que se adverte que pode ser rescindido o acordo de colaboração, o acordo seria rescindido geral, inclusive para, nos termos como estava escrito, tanto que foi feita a leitura da parte 4 do item 3, pai, esposa e filha maior do colaborador. O colaborador, na presença de seus advogados, reiterou a voluntariedade e a regularidade da colaboração premiada. Abre aspas. Agradeço a oportunidade que o senhor está nos dando de poder esclarecer, poder contar realmente como colaborador e continuar colaborando com o que eu posso. O colaborador igualmente sanou as omissões. Aqui é outro ponto importantíssimo. Foi dito que foi feita a coleta de provas. Não que não seja possível a coleta de provas pelo Poder Judiciário. E no voto dado no juízo de garantias, na nossa discussão do juízo de garantias, isso foi muito discutido, que o juiz não deve se substituir às partes, nem a acusação, nem a defesa, mas o juiz continua com o poder geral de cautela e continua com o poder de suprimir omissões nas investigações. Isso constou expressamente no voto do eminente relator daquela ação, o ministro Fux. Mas aqui, para que não fosse rescindida a delação, haveria a necessidade de sanar as omissões. E isso que foi sanado. A omissão
foi sanado. Eu transcrevo aqui o que foi sanado. A omissão era exatamente uma delas, dizia que dois denunciados também teriam se encontrado na casa do general Braga Neto, também denunciado, para tirar uma foto com ele. E depois sanou, segundo o colaborador, isso deve ser comprovado, mas sanou exatamente que a reunião foi para outros motivos, a chamada Operação Punhal Verde e Amarelo. Ainda sanou a dúvida em relação a pontos da investigação do general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima. O colaborador disse: o general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional pelo presidente da República. Uma medida excepcional que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Palavras do colaborador. Em determinado momento dessa reunião, o general Braga Neto solicitou que o colaborador se retirasse, pois os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos e a instabilidade política. E o general Braga Neto entendeu que, pela proximidade com o então presidente da República, não seria bom que o colaborador permanecesse na reunião. 2 dias após essa reunião, o coronel Oliveira entrou em contato com o colaborador, solicitando dinheiro para realizar as operações que havia discutido com o general Braga Neto e o coronel Ferreira Lima na reunião do dia 12 de novembro de 2022. O colaborador procurou o general Braga Neto, informando dessa solicitação, e recebeu como resposta do general Braga Neto a indicação de que procurasse o PL, Partido Liberal, para obter o dinheiro necessário para a operação. Nesse mesmo dia, o colaborador recebeu por parte do coronel Oliveira um arquivo Copa 2022, que detalhava a logística da operação. O colaborador afirma que não se recorda da senha desse arquivo, que abriu somente uma vez, razão pela qual deixou de fornecê-la à Polícia Federal. Porém, o colaborador se recorda que imprimiu o documento para entregar a um dirigente do PL, provavelmente tesoureiro ou ordenador de despesa. E nesse arquivo impresso pelo colaborador, constava valores para deslocamento aéreo, locomoção terrestre, alimentação e provavelmente, mas não se recorda com certeza, gastos com celulares. O dirigente do PL disse ao colaborador que não poderia utilizar dinheiro do partido para esse tipo de operação. Na sequência do seu depoimento, para suprir as omissões apontadas pela Polícia Federal e manter a vigência da colaboração premiada, disse o colaborador, para suprir exatamente a omissão. O colaborador retifica o seu depoimento anterior à Polícia Federal, onde afirmou que a reunião do dia 12 de novembro de 2020, na casa do general Braga Neto, tinha sido somente para que o coronel Oliveira tirasse uma foto com o referido general, e que a mensagem do dia 8 de novembro, onde o colaborador pediu para o coronel de Oliveira fazer um esboço, refere-se à questão que ambos os generais lhe apresentaram pessoalmente, sobre a indignação com a situação do país e a necessidade de ações concretas. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador e o general Braga Neto, no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. O que houve, então, foi, por parte do colaborador, foi a retificação para suprir uma omissão. Eu insisto novamente, até sob pena de ser cansativo, que essa retificação também é um meio de obtenção de prova. É que, a partir das demais provas colhidas, deve formar um juízo de probabilidade nesse momento e um juízo imune de qualquer dúvida razoável se a denúncia for recebida. A íntegra dos vídeos, imediatamente no momento da denúncia, eu tornei público,
Na verdade, a íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar... nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais é a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade na audiência regularmente realizada para confirmar a manutenção do acordo premial, devidamente acompanhado pelo Procurador-Geral da República e por ambos os advogados aqui presentes. Repito, em nenhum momento esse Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro relator, interferiu no conteúdo ou nos termos do acordo de colaboração premiada, tendo exercido somente o que a lei garante, não ao Supremo, a todo juiz, desde o juiz de primeiro grau, passando pelos tribunais de apelação, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. O papel de verificar a regularidade, a voluntariedade e a legalidade. Nesse sentido, a lei estabelece que cabe ao Poder Judiciário ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor. Foi exatamente isso que fiz, para verificar a validade dos requisitos previstos no artigo 7º-B, parágrafo 17 da Lei 12.850. Faço aqui, não vou cansá-los, faço aqui a recordação no voto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a esse acordo personalíssimo entre Estado, seja representado pela Polícia Federal, seja representado pelo Ministério Público e o colaborador, mas esse negócio jurídico personalíssimo deve sempre passar pelo crivo do Poder Judiciário, que é quem pode homologar, eu diria só quem pode homologar e só quem pode rescindir. Tanto para homologar quanto para rescindir, é necessário ouvir as alegações do próprio colaborador. O Poder Judiciário, portanto, na figura desse relator, exerceu sua competência legal, nos termos do artigo 4º, parágrafos 7º e 17 da Lei 12.850 de 2013, pois, repito, compete ao juiz analisar o termo, declarações, cópia da investigação, deve o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado sempre do seu defensor, oportunidade em que, independentemente do momento e a partir de vários depoimentos, vai analisar e reanalisar regularidade, legalidade, adequação dos benefícios, voluntariedade da manifestação. Assim, presidente, inviável a arguição de nulidade do acordo de colaboração premiada pelo fato do integrante do Poder Judiciário ter participado da audiência com o colaborador Mauro César Barbosa Cid, de audiência para verificar a manutenção da colaboração. Se não participa, como eu disse, se participasse o juiz instrutor, não teria problema. Quem delega não pode, é nulo. Quem recebe a delegação, não há nenhum problema. Obviamente, só há uma autoridade que pode participar dessa audiência, que pode convocar e participar dessa audiência para verificar a continuidade da regularidade, da voluntariedade e a manutenção da colaboração premiada. Essa única autoridade é o Poder Judiciário, seja, no nosso caso aqui, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro relator, seja por um juiz instrutor. Ministro, Vossa Excelência, me permite apenas para secundar o que Vossa Excelência afirma. A delegação é um ato administrativo pelo qual se delega execução, porque competência não se delega. Portanto, é o juiz competente, no nosso caso, o juiz ministro,
que eventualmente delega na forma do que o ministro Flávio Dino lembrou desde a criação do ministro relator. Eu digo isso porque, quando o ministro Theory, saudoso ministro Theory, morreu e estava no curso quase 80 delações premiadas, e eu presidi o Supremo, eu tive que, então, delegar, porque os juízes, que eram juízes auxiliares dele, estavam fazendo as audiências até o retorno dele, que seria na segunda-feira subsequente ao dia fatal de sua morte. Mas apenas para lembrar que, exatamente como Vossa Excelência afirma, delegação é ato administrativo de execução. A competência não é delegável, neste caso, do Poder Judiciário e do órgão competente. Só para lembrar. Obrigada, ministro. Obrigado, ministra Carmen. Para encerrar, presidente, ainda sobre a perspectiva processual, há aqui ausência de interesse de agir dos denunciados delatados em relação a tentar impugnar o conteúdo do acordo da colaboração premiada. E isso já ficou pacificado aqui, o que existe a possibilidade, obviamente, e durante a ação penal, se ela vier a existir, a possibilidade de mostrar que não houve provas que corroborem isso, ou que as alegações são inverídicas. Agora, nesse momento, e foi o HC 127.843, citado aqui da tribuna, é o nosso precedente sobre colaboração, o primeiro precedente onde se discutiu longamente a questão da colaboração de relatoria do ministro Dias Toffoli, onde ficou definido que nos procedimentos que figurarem como imputados, coautores ou partícipes delatados, poderão confrontar em juízo uma vez iniciada a ação penal. Não nesse momento, porque até mesmo recordei anteriormente, a colaboração poderia só vir a ser pública, inclusive para as defesas, após o recebimento da denúncia. Mas não houve, e eu fui um pouco mais extensivo aqui, nesse item, para demonstrar dia a dia, audiência a audiência, não houve nenhuma irregularidade. O fato de prestar vários depoimentos será analisado, cada um dos ministros, se a denúncia for recebida, analisará se tem validade ou não como meio de obtenção de prova, mas não há nenhuma nulidade em virtude disso, em virtude da máxima observância dos requisitos legais na homologação do acordo e na manutenção do acordo de colaboração premiada. Eu rejeito a preliminar suscitada por duas das defesas. Obrigado, eu voto, presidente. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, uma frase bastante conhecida diz que a melhor forma de matar uma boa ideia é executando-a mal. É exatamente o que se passou com os primórdios da colaboração premiada no Brasil. E se gerou este debate que nos traz aqui, nesse ano do Nosso Senhor Jesus Cristo 2025, a estarmos discutindo no cenário em que haveria subjacentemente uma espécie de estigmatização do Instituto da Colaboração Premiada e quase que uma mitificação em relação a ele. O ministro Alexandre bem lembrou que se cuida de um meio de obtenção de prova como tantos outros disponíveis no direito positivado pátrio. Por isso mesmo, considero que não há nenhum tipo de rejeição moral em relação à colaboração premiada. É certo que o denunciado, o investigado, o réu, tem o direito fundamental, essencial, sagrado de não se autoincriminar. Mas ele não tem a obrigação de mentir. Ele pode ou não, de acordo com a convicção pessoal e da sua defesa técnica. Mesmo nos Estados Unidos, o ministro Alexandre falou há pouco sobre soberania, e há pessoas que acompanham, às vezes, mais do que as instituições dos Estados Unidos, do que as brasileiras. E, em homenagem a elas, eu lembro que nos Estados Unidos, em relação não ao 8 de janeiro, mas ao 6 de janeiro, houve 1.583 acusações lá, no 6 de janeiro. E desses, aproximadamente 1.000 réus se autodeclararam culpados. É claro que há as singularidades do sistema jurídico dos Estados Unidos, mas lá também há
esta figura, com outros propósitos, obviamente, em que o investigado, o acusado, o réu, eventualmente, em busca de benefícios, reconhece a prática de atos típicos e antijurídicos. Então, não vejo nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de inconstitucionalidade, rejeição moral. É muito difícil crer que um coronel do Exército Brasileiro, uma alta autoridade militar, seria facilmente intimidado, uma vez que, como disse o ministro Alexandre, nós próprios que aqui estamos temos esse treino, e a toga é apenas um sinal de independência, contra as covardias daqueles que atacam o Poder Judiciário. Há pessoas que acham que é um ato de coragem atacar o juiz. Não, é uma covardia, porque ataca um poder desarmado, e ataca tentando intimidar e ataca quem não pode responder com paridade de armas. Então, nós temos aqui, inclusive, essa capacidade de resistir contra atos covardes, que, infelizmente, marcam a cena pátria. A ministra Carmen foi relatora do importante caso em que o tribunal declarou a inconstitucionalidade da chamada legítima defesa da honra. Por quê? Porque, às vezes, se acusava mais a vítima do que propriamente quem estava sendo julgado. Isso, às vezes, acontece também em relação ao julgador. Então, do mesmo modo, por simetria, eu não quero crer que uma autoridade militar do alto escalão do Exército Brasileiro, que fez juramento, inclusive, de pôr a sua vida a serviço da pátria, que tem treinamento militar, iria se intimidar numa audiência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que cumpriu, neste caso, não uma possibilidade, ele cumpriu um dever. Grave teria sido se ele não tivesse feito a audiência, ele próprio já aludiu, mas eu leio, e com isso concluo, o parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador, cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador. Então, de fato, como a ministra Carmen disse, em se tratando de uma possibilidade de delegar ou não a execução, é claro que o dever sempre pertenceria a ele, e, neste caso, ele o adimpliu, de modo que, nesse instante processual, não vejo por que expungir esse acordo de colaboração premiada, que poderá ou não ser útil, de acordo com o crivo do contraditório, pode ser que ele não sirva para rigorosamente nada, de acordo com a sua corroboração ou não. Isso diz a lei. Ninguém aqui, eu lembro sempre, dizia um dos ilustres advogados, que, pelo respeito que eu tenho à profissão de origem de todos nós, e de futuro, talvez, de alguns, nós sempre devemos reverenciar o fato do advogado ser o primeiro juiz da causa. O advogado faz uma análise, e é claro que, nesse instante, eu acredito que o advogado apresenta as suas teses e ele tem normas éticas e técnicas que garantem a qualidade da sua atuação, independentemente de ele gostar ou não do seu cliente e aprovar ou não a sua conduta. Porque, se assim não fosse, os crimes bárbaros não teriam defensores. Lembro Rui Barbosa, o dever do advogado. Então, ninguém pode achar que um advogado que não gosta pessoalmente do seu cliente vai defendê-lo mal. Por que não podemos presumir isso? Porque, obviamente, ele está vinculado a compromissos éticos e técnicos. Assim se dá em relação também ao Poder Judiciário. E é essas normas éticas e técnicas que garantem que, neste caso concreto, o fiel cumprimento feito pelo relator, não, neste momento, nada macula, e, segundo as normas próprias, quando do exame do mérito, vamos analisar aí sim a veracidade ou não, o mérito ou não, desses elementos de convicção trazidos regularmente aos autos. Por isso eu acompanho o ministro Alexandre. Ministro Flávio, só um dado que eu acabei não passando. Vossa Excelência falou de inúmeros acordos ocorridos no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aqui, nós já realizamos, homologamos 542 acordos de não persecução penal,
oferecidos pelo Ministério Público, em que 542 réus, porque no caso a denúncia já tinha sido oferecida e aceita, confessaram que faziam parte de um grupo, uma organização, um grupo criminoso, uma associação criminosa que pleiteava a intervenção militar e o golpe de Estado. São 542 e foram condenados à prestação de serviço à comunidade porque fizeram um acordo, a proibição de participar de redes sociais por um período, participação no curso de Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, organizado pela Procuradoria-Geral da República, e já o Poder Judiciário arrecadou em multa, quase, em relação a esses 542, quase 2 milhões de reais para que fosse os gastos que chegaram a mais de 30 milhões da destruição realizada no dia 8 de janeiro. Ou seja, desses 542, obviamente, não há ninguém cumprindo pena privativa de liberdade. Não, todos prestação de serviço à comunidade. Todas as pessoas aceitaram o acordo ou houve pessoas que recusaram o acordo? Não, houve oferecimento para mais de 1.000 pessoas e vários recusaram, dizendo que realmente querem a intervenção militar. Que, obviamente, é um direito, né? Então... Obrigado, ministro Flávio. Eu agradeço ao senhor essas informações complementares que servem para mostrar que, nesse caso, a voluntariedade foi plenamente atendida conforme a aferição feita até aqui. É o meu voto, senhor presidente. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, egrégia corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4, que diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. E eu não tenho a menor dúvida que houve omissão, tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos, assim, num momento em que é preambular, o Ministério Público se desincubiu para esse momento de juntar outros documentos, outros fatos, enfim. Mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecido o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas, realmente, eu vejo que, nesse momento, não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar, no momento próprio, digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, quanto a este item, que, como o ministro relator afirma, é o que a gente mais se alonga, exatamente porque diz respeito a um dado essencial, que é o da colaboração, também não verifiquei que, neste momento, e com os dados que foram apresentados, e aqui reiterados agora pelo ministro relator, que se tenha elementos para se desconsiderar ou, de alguma forma, declarar a nulidade desta delação. Em que pese estas omissões, as audiências são feitas exatamente para isso. Eu mesma, como relator, em alguns casos, já recusei
delações que foram apresentadas e submetidas à homologação ou não deste Supremo Tribunal Federal. Entretanto, para isso é preciso que haja também o cumprimento das exigências legais e a oportunidade que aqui foi oferecida nos termos legalmente previstos e que o ministro relator observou. Acho que, uma vez que a delegação, que era principalmente da audiência, que era tantas vezes mencionada e que volta a ser mencionada em alguns documentos das defesas, no sentido de que teria havido algum excesso ou alguma forma de não atuação adequada deste Supremo Tribunal Federal, pela atuação do ministro relator, ficou devidamente esclarecida, uma vez que competente é quem deve exercer uma função, não quem pode ou que eventualmente tenha até uma delegação, como ficou comprovado. Isto foi feito, portanto, nos termos da legislação. A parte de instrução da ação penal, se vier a ser recebida denúncia, é na fase adequada, com todo o direito de todos os advogados. O ministro Flávio Dino já enfatizou aqui todo o direito de todos os advogados. Vossa Excelência lembrou, ministro Rui Barbosa, eu lembro Sobral Pinto, que mais de uma vez dizia nos períodos de ditadura no Brasil: sou contra tudo que foi feito por essa pessoa, mas sou advogado e, portanto, ele tem o direito de ter um defensor, e é este o papel. Fui 30 anos advogada também, voltarei a ser, tal como o ministro Flávio Dino, às vezes até advogamos juntos, se eu viver mais 100 anos, não é, ministro? Porque Vossa Excelência, pela idade que me atribui, realmente, no próximo centenário estaremos juntos. Mas, enfim, considerando que os advogados estão exercendo o seu papel e exercerão, e pelas defesas até aqui apresentadas, como eu disse e reitero, demonstram que as partes estão muitíssimo bem representadas e, portanto, com ampla capacidade de terem sucesso nos seus pedidos, pelo menos no que for instruído devidamente, com a participação também do Ministério Público como órgão acusador, e, portanto, não tenho elementos para desconsiderar, neste momento, a colaboração que foi feita e que será reavaliada na fase devida, no tempo devido. Mas aqui não vejo nenhuma nódoa que possa viciar a colaboração a ponto de ser excluída neste momento. Já foi reiterado aqui, a colaboração premiada não é uma prova, é um meio, é uma porta que se abre e aí vamos ver o que há neste espaço, neste ambiente. Mas a fase em que se vai verificar o que se tem, o que se pode aproveitar como prova ou não, é a fase processualmente devida na ação penal, se ela vier a ser instaurada, a razão pela qual eu também estou votando no sentido de rejeitar esta alegação da defesa. Como voto, senhor presidente? Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Só um esclarecimento. Pois não. A abordagem que eu fiz foi em relação à participação do colaborador. Não há nenhuma contaminação da delação por parte do Poder Judiciário. O delator, ele cometeu omissões, tanto que completou em 9 delações. Então, o colaborador que não agiu como deveria agir, conforme determina a lei, com boa-fé. Obrigado, ministro Luiz Fux. De fato, a colaboração premiada, que ganhou força, né, no nosso país, sobretudo a partir da Lei 12.850 de 2013, ela deve sempre ser vista com alguma ressalva. Até porque o colaborador, ele é um interessado, ele não é alguém que não tem interesse no desfecho da investigação ou no processo. É certo que o Supremo Tribunal Federal já proferiu julgamentos relevantes, justamente com o intuito de disciplinar melhor a colaboração premiada. Veio a decidir, como lembrou o ministro relator, que a colaboração não é prova, é meio de obtenção de prova, e o que existe de vedação na legislação é que a denúncia seja apresentada exclusivamente com base na colaboração. E essa é uma análise que nós vamos fazer na próxima etapa, se no recebimento ou não da denúncia, se há elementos para além da colaboração premiada. Como também lembrou o ministro Alexandre, o parágrafo 17 prevê a possibilidade, expressamente a possibilidade,
de rescisão da colaboração se houver uma omissão dolosa. Ora, cabe ao juiz, no caso ao ministro relator, verificar, inclusive com a possibilidade, né, de ouvir o colaborador, se houve essa omissão dolosa. Então, na minha compreensão, a audiência que foi realizada e questionada, ela atende exatamente os termos da lei e atende também a possibilidade de contraditório para o próprio colaborador. Então, não vejo nenhuma nulidade em relação a este ato. Agora, saber se os depoimentos prestados são verdadeiros ou não, na tribuna foi arguída, foi dito que o colaborador teria mentido. Essa é uma possibilidade real, mas que terá que ser verificada se houver o recebimento da denúncia no curso da instrução. O colaborador vai ser ouvido em juízo, vai poder ser questionado pelas defesas, se houver a instauração da ação penal, e aí é que será o momento oportuno de se aferir a credibilidade ou não daquilo que foi dito e mais, a eficiência ou não dessa colaboração, inclusive para o deferimento dos benefícios previstos em lei. Então, também não vejo, neste momento, algo que possa inquinar de nulidade a colaboração que foi realizada, sem prejuízo de um exame futuro, caso haja o recebimento dessa ação penal.